Amém, Jesus. Pai do Senhor para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Que está assistindo esse vídeo aí. Que Deus venha abençoar a tua vida. Amém, irmãos? Desde já eu peço a sua colaboração. Inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Envie para alguém. E que Deus venha abençoar a minha e a sua vida. Irmãos, divulgue esse canal. O nome do canal é Evangelista José Alves. Que através desse canal, da minha e da sua vida, Deus vai mudar a história de pessoas. Amém? Como mudou também a minha. Amados, hoje nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 3, amém? E o versículo 21. Como antes eu vinha falando do batismo, hoje eu quero perguntar para você. Qual é a data específica que um homem ou uma mulher, uma criança ou um adolescente deve se batizar? Você já passou por esse questionamento? Muitas pessoas têm o costume de quando a criança nasce, já arruma os padrinhos, batiza. O que é correto? O que é certo? Então nós precisamos entender essas coisas, ter esses questionamentos, porque existem entre placas de igrejas, divisões do que é certo e do que é errado. E primeiro a gente precisa entender qual é o significado do batismo, irmãos. O que é o batismo? Por que tem que se batizar? Por que muitas pessoas dizem, é pagão, não é, é batizado, não é, porque assim. Então, irmãos, vamos esclarecer isso aqui agora, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 3, e o versículo 21, amados. Apenas o versículo 21, que diz assim: Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Irmãos, qual é a idade correta de se batizar? E por que nós temos que se batizar? Qual é a necessidade disso? Você já se perguntou sobre isso? Porque muitas pessoas falam que quando a criança nasce, ela tem que ser batizada. E aí arruma padrinhos, né, um casal, e aí oferece a criança, que dizem que é o segundo os pais, e aí vai e marca um batismo, e aí batiza a criança. Mas qual é o significado do batismo? Você já se perguntou? Para saber qual é o significado do batismo? Por que tem que se batizar? De onde é que as pessoas tiraram isso? Por que precisa acontecer o batismo? Então nós temos que entender. Então, amados, primeira coisa, a Bíblia. Pode ser a Bíblia católica, pode ser a Bíblia evangélica, pode ser a Bíblia do Testemunho de Jeová, pode ser a Bíblia dos Adventistas, pode ser a Bíblia luterana. Irmãos, toda a criança que nasce, quando ela nasce, existe um tempo de purificação. Cumprindo-se os 8 dias, aproximadamente, depende de caso em caso no costume judaico, a criança é levada ao templo e é apresentada. A criança é consagrada a Deus. Naquela época acontecia a circuncisão. Em outro momento eu falo sobre isso, mas eu quero que você entenda que a circuncisão era um batismo físico que as pessoas viam. E Deus ordenou que todo o povo que servisse a Ele, passasse por esse procedimento. E todo homem teria que passar por esse procedimento. Mas isso
nasceu, então esse acontecia o batismo daquela época, antes da vinda de Jesus. E quando Jesus veio, irmãos, foi anulado, não que quem fez foi anulado, quem fez e viveu por isso terá o seu galardão, amém, irmãos? Mas quando Jesus veio, ele foi o fim da circuncisão. Ele foi circuncidado, ele se circuncidou, amém, irmãos? Então aconteceu isso. Ele obedeceu todos os mandamentos. Primeiro, ele foi apresentado e foi circuncidado lá no templo. Mas aí esperou-se ele crescer, e quando ele atingiu 30 anos de idade, ele se dirigiu para o Rio Jordão, onde João Batista batizava. Porque isso estava escrito e está escrito na lei que teria que acontecer assim. Então, o batismo, como já foi falado, é um símbolo santo, né, de purificação. Então, desde quando aconteceu a desobediência do homem, que foi Adão e Eva, desobedeceu a Deus, a desobediência do homem e da mulher, entrou o pecado no mundo. E desde então, eles seguiam um ritual que era oferecer animais como sacrifício pelos pecados. Ou seja, o sangue alheio. Mas toda vez que pecava, tinha que oferecer esse sacrifício de animal. Dependendo do animal, era um passarinho, ou era um cordeiro, ou uma novilha, ou um touro. Mas tinha que ser oferecido sacrifício, continuamente. Então tinha sacrifícios diariamente, pessoas ofereciam semanalmente, mensalmente, né, anualmente. Então sempre tinha isso. E aí quando Jesus veio, porque desde Adão até João Batista, ninguém tinha pedido perdão pela humanidade. Ninguém tinha pedido perdão. Então, quando Jesus veio, que foi circuncidado, cresceu na obediência do pai e da mãe, quando ele atingiu a sua maturidade, 30 anos de idade, ele foi batizado e aí começou o seu ministério. Mas qual é o significado, irmãos, do batismo? O significado do batismo é um procedimento de consciência. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente reconhece Jesus na nossa vida como o nosso único e suficiente Salvador, que esse foi o papel de Jesus quando ele veio, a gente recebe o Espírito Santo de Deus e aí nós somos batizados como Jesus foi na água. Quando a gente é submerso na água, o velho homem se fez novo, eis que tudo foi passado. E aí nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas como é que é isso, irmãos? Qual é a idade correta para acontecer o batismo? Tem uma idade específica? Uma idade específica não tem. E Jesus foi batizado com 30 anos. Mas é necessário ter a consciência que a gente precisa de perdão e precisa que os nossos pecados sejam perdoados. Mas para isso a gente precisa reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É tipo, alguém fez alguma coisa errada a partir dos 12 anos de idade, ela tem uma consciência, não tem? Do que é certo e do que é errado. Tem muita coisa para aprender, mas ela já começa a ter uma noção aí. A partir dos 8 anos, 9, 10, 11, 12, por aí ela já tem uma noção do que é certo e do que é errado. Sabe que não pode mentir, sabe que não pode roubar, sabe que não pode levantar calúnia, sabe que não pode tirar brincadeiras que machucam as pessoas, falar palavras torpes. Então ela tem uma noção.
Atos capítulo 8 fala-se de um jovem que vinha no caminho lendo as escrituras e o Espírito Santo ordenou que Felipe fosse para lá e ele foi. Chegando perto daquele jovem, ele lia o profeta Isaías e aí ele perguntou e o Espírito Santo mandou ele: Felipe, chega até o carro. Felipe chegou e viu que ele lia no profeta Isaías. E a leitura que ele lia dizia assim: como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. E aí Felipe perguntou assim: explica-me, porque eu não entendo, né? Porque Felipe perguntou assim: entendes tu o que lê? Ele falou assim: como é que eu vou entender que não tenha alguém que me explique? Se ninguém não me explica, se alguém não me falar o que está acontecendo. Então, naquela escritura, Felipe começou a anunciar Jesus Cristo. E indo eles caminhando no carro, chegaram perto de um rio de água. E aí aquele jovem entendeu qual era a mensagem, o que Felipe quis dizer, do que falava as escrituras. E ele falou aqui: Felipe, eis a água aqui, o que me impede de eu ser batizado? E aí Felipe falou: que você reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, e a palavra é bem clara que ele diz assim: reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ou seja, foi necessário o jovem reconhecer, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E daquele momento ali, desceram ambos as águas. Felipe batizou aquele jovem, ele subiu o seu carro e seguiu o seu caminho jubiloso. Então, amados, ele fez algo com consciência. Uma criança, quando nasce de 1 ano de idade, 6 meses, ela não tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Ela sabe o que precisa comer. Quando quer alguma coisa que não está se sentindo bem, chora. Então, a mãe entende essas linguagens. A mãe decide o que ela vai vestir ou o que ela vai comer. A mãe decide para onde é que ela vai, ou o pai. Mas ela não tem capacidade de escolhas. Então, como é que eu vou ser batizado se eu não reconheço que eu preciso de salvação? Como é que eu vou ser batizado se eu não confessar Cristo na minha vida? Como é que eu vou ser batizado se eu não reconhecer que Adão e Eva pecou e Cristo veio para me libertar do pecado? Então, irmãos, o batismo correto, na idade correta, é a partir do momento que a criança passa a entender o que é certo e o que é errado, que precisa de Cristo na sua vida. Então, pode ser a partir dos 8 anos de idade, a partir dos 10 anos, dos 12 anos, daí por diante até o último dia de vida. Então, é a partir desse momento que tem consciência, quando a gente tem consciência, que a gente sabe o que é certo e o que é errado, e não quer viver naquela prática, e aí a gente toma uma decisão de reconhecer a Cristo em nossa vida, aceitar Ele como único e suficiente Salvador da nossa alma. E aí quando a gente é batizado, que a gente é submerso na água, e aí todos os pecados são retirados de nós através desse ato de fé, que é o batismo de Jesus. E aí Deus, Ele nos perdoa. Então, irmãos, o batismo correto, uma criança de 1 ano de idade, ela tem decisão de dizer o que é certo e o que é errado, de trabalhar, pagar suas contas? Uma criança de 5 anos, ela tem condição de trabalhar de carteira assinada para poder cumprir as suas obrigações, as suas responsabilidades? Não tem. Então é necessário que ela cresça, que ela tenha conhecimento e que se adeque, ou seja, que se enquadre na exigência da lei trabalhista, da exigência da empresa e da qualificação, do seu entendimento, e que ela se mostrar capaz de exercer a função que ela foi chamada. Então, irmãos, a mesma coisa no reino de Deus. A gente precisa
reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque a palavra diz: um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então, o único batismo verdadeiro é o de Cristo. Amém, irmãos? Então, com obras, com mudanças e com renúncia. Então, fique com essa palavra e que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus.